amiguinhas, tudo bom com vocês? Está no ar mais um Faz Responde e hoje com uma convidada muito especial, minha amiga inclusive. Recebi uma pergunta no Instagram da Faz e ela vai me ajudar. Vanessa Leite, olha só o currículo dessa mulher. Pedagoga, historiadora, trabalha com educação há mais de 10 anos no ensino fundamental 1 e 2 e no ensino médio. Tudo bom, Vanessa? Como você está? Bem, Gabriel. É um prazer estar aqui no canal da Faz Educação. Então, Vanessa, conta para os amiguinhos e amiguinhas que estão nos assistindo sobre o que é o ensino híbrido. O ensino híbrido, ele faz com que os professores eles consigam unir a aula presencial, que ele já está acostumado, àquela aula tradicional, Legal. com o online, com um pouquinho de recurso tecnológico. Então, ele consegue mesclar numa mesma aula esses dois conceitos, de tradicional e online. Legal. E Vanessa, conta pra mim, tem uma dúvida e provavelmente é a dúvida do pessoal também que nos assiste, de onde surgiu o ensino híbrido? Na verdade, o ensino híbrido ele é um conceito, né, que veio dos Estados Unidos e lá ele é conhecido como Blended Learning, né? Ele foi desenvolvido e criado por um grupo de pesquisa de um instituto chamado Clayton Christensen, e onde eles fizeram várias pesquisas com alunos e professores de que forma ele vai utilizar, o professor, o recurso tecnológico naquela aula tradicional. Então ele vem dos Estados Unidos com esse nome de Blended Learning. Os pesquisadores conseguiram adequar o termo para ensino híbrido. E existem alguns modelos, gêneros, é isso mesmo? Conta pra mim. Na verdade, vem dos Estados Unidos com vários modelos de ensino híbrido. Alguns são considerados modelos disruptivos, que são modelos que não se adequam para o Brasil. Ele não tem essa tropicalização brasileira por conta do nosso sistema educacional, então ele demandaria muito tempo para ser implantado. Como que aplica esses três modelos? Como que funciona para o professor? O primeiro modelo que eu particularmente gosto, o primeiro chama rotação por estações. Sim. Então o que o professor vai fazer? O pontapé inicial do ensino híbrido, Gabriel, é começar mudando o ambiente de aprendizagem. Então, o professor não deixar o aluno sentado um atrás do outro, cada um que é a forma que nós aprendemos. Sim, eu aprendi, né? você aprendeu. Sim. E ainda as escolas são assim. Então, tirar essa ideia de aluno um atrás do outro e começar mudando o mobiliário e a organização do espaço que a gente na educação chama espaço de aprendizagem. Legal. Então, o ensino híbrido começa mudando o espaço de aprendizagem. Legal. Esse modelo, então, voltando para os três modelos, esse primeiro modelo chama modelo de rotação por estações. Então, eu vou explicar para você mais ou menos como que é. O professor monta sua aula de acordo com o seu conteúdo, delimita ali, de acordo com a sua área específica, o seu componente curricular, e ele vai colocar estações, atividades em forma de estações na sala. Legal. Então, ele vai colocar carteiras em grupos, onde os alunos, divididos em grupos, vão trabalhar, cada um numa estação. Então, um quesito principal do ensino híbrido é ter, durante as atividades, um recurso ou uma atividade com algum recurso tecnológico. Sim. Ou alguma coisa online. Então é isso que caracteriza o ensino híbrido. Legal. É unir o online com o tradicional, o presencial com o tecnológico. Então nesse modelo de rotação por estações, pelo menos uma das estações tem que ter algum recurso tecnológico. Legal. Então o professor pode colocar um vídeo, uma pesquisa online para o aluno fazer, enquanto as outras estações ele pode colocar uma atividade tradicional, como uma leitura, uma interpretação de texto, uma pesquisa. Sempre trabalhando intercalado com tecnológico. Sim, o ensino híbrido é isso. Legal. É isso. Pelo menos um recurso tem que ser tecnológico online. Entendi. E você falou isso foi o primeiro. Quais são os outros dois? Sim, você lembra o nome dele? Vanessa, isso aqui é que eu passe vergonha na frente dos meus amiguinhos, né? Não vou lembrar todos. Tá, vamos lá. Por isso que eu te trouxe. Conta pra mim. Vamos recapitular? A ideia não era o professor colocar o aluno em estações? Sim. Então ele chama rotação por estações. Por estações. Rotação por estações. Já aprendeu uma. Aprendi. Modelo de ensino híbrido. Rotação por estações. Viu? Beleza? Primeiro. Beleza, esse é o primeiro. O segundo, que eu acho bem legal e que dá para fazer para educação infantil, ele chama laboratório rotacional.
Certo. O laboratório rotacional, até alguns professores já fazem sem saber que aquilo é ensino híbrido. Então, o que o professor vai precisar? Ele vai precisar da sala de aula tradicional, ele vai precisar de um espaço com recurso tecnológico. Sim. Então, se a escola tem um laboratório de informática, por exemplo, lá com alguns computadores, então esse já pode ser o laboratório dele. Legal. Né? Então, por que ele chama laboratório rotacional? Porque a rotação vai acontecer entre... Laboratório e sala de aula. Tá aprendendo, tá aprendendo. Tô ficando esperto. Então, o professor vai dividir os alunos, a turma, em grupos, em 2 grupos, enquanto um grupo fica na sala de aula, fazendo atividade teoricamente tradicional, pode ser uma apostila, uma coisa que o professor já está mais acostumado. O outro grupo, né, simultaneamente está fazendo uma atividade no laboratório. Sim. Depois de um tempo determinado, o professor pede para eles trocarem. Então, quem estava no laboratório vai fazer a atividade da sala, quem estava na sala vai fazer a atividade do laboratório. Então, recapitulando. Vamos lá. Qual foi o primeiro modelo que eu te ensinei? Rotação por estação, certo? Beleza. E o segundo? Laboratório rotacional. Tá vendo, meninas e meninas? Tá aprendendo. E você tinha falado, são 3, qual é o terceiro? São 3. Isso. O terceiro também é do modelo de rotação e que eu acho ele bem legal, assim, como visão de professora. Ele chama sala de aula invertida. Legal. Tá. O que seria o sala de aula Tá, invertida? pelo nome, analisa o nome, sala de aula invertida. Então ele é o quê? Uma sala de aula invertida. Tá, então como o nome diz, sala de aula invertida, você inverteu o processo de aprendizagem. Então o que a gente tem hoje? A gente tem ali o professor ministrando a aula, passando aquele conteúdo teórico, então ele exemplifica na sala de aula, ele dá exemplo na sala de aula e o aluno vai para casa, né? Então ele recebeu aquele conteúdo e o aluno vai para casa para ele fazer a lição ou para ele fazer uma pesquisa sozinho. Certo. Né? Isso que a gente conhece que é o tradicional. Sala de aula invertida, ele é Contrário. o contrário. Então, o que vai fazer? O professor delimita um tema e ele fala para o aluno fazer a pesquisa, a busca, o estudo em casa, sem antes saber a parte teórica. Então, por exemplo, você dá um tema, me dá um tema aí. Vamos falar de animais. Beleza, então um professor de ciências, ele delimitou um tema animais. Então, ele fala para os alunos dele, em casa, fazer uma pesquisa sobre animais. É um termo super genérico, né? E aí, esse é o objetivo da sala de aula invertida. Por quê? Você, como aluno, vai pesquisar animais silvestres. Sim. Outro aluno vai pesquisar animais aquáticos. Outro vai pesquisar só sobre arara azul. Então, todos esses conceitos que eles tiveram e pesquisaram e procuraram em casa, vai ser visto em casa primeiro, tá vendo a inversão? Primeiro ele vai ver em casa, depois ele traz para a sala de aula. Então, ali quando eles trazem para a sala de aula, é que vai acontecer a aprendizagem. Tem aquela troca de experiência, de conhecimento dos alunos. Porque né? o professor poderia ter explicado somente lá. Hoje vamos falar sobre animais terrestres. Legal. Ele explica e ele só vai com conteúdo de animal terrestre para casa para fazer a lição de casa. Sim. Quando ele faz a pesquisa, você não concorda comigo que a gente pesquisa o que a gente gosta? Com certeza. O que chama a nossa atenção? Com certeza. Então, quando eles voltam com essa pesquisa feita em casa... Estão mais animados. Sim, ou até questionamento. Ai, professor ou professora, eu pesquisei sobre animais aquáticos, mas eu não entendi algo sobre as tartarugas, por exemplo. E aí entra a mentoria do professor. Legal. O professor é mais um mentor dentro da sala de aula. Essa é a sala de aula invertida. Legal, Vanessa. E acho que uma dúvida que fica para muitos dos professores, né? Se ele tiver poucos recursos, como que ele pode trazer isso para a realidade dele? Você, como uma especialista, o que você dá de dica para ele? Esse é um dos grandes questionamentos, assim, e que eu acho que o ensino híbrido ele é super legal. O ensino híbrido ele consegue se adaptar à realidade da escola. Legal. Ele consegue se adaptar à realidade da sala de aula, porque cada sala de aula é de um jeito. Sim. Então, vamos falar um pouco de recursos, então. Então, se eu tenho uma sala de aula que eu tenho acesso à internet, eu tenho o acesso à rede de internet, os meus alunos já levam celulares, eu tenho tablets, eu tenho um laboratório de informática, fica muito mais fácil. Agora vamos pensar, eu tenho uma sala de aula que eu não tenho isso. O que o professor pode fazer? Então, e o ensino híbrido ele consegue adaptar. Por exemplo, não temos a
internet em rede de internet disponível ali na sala de aula. O professor pode baixar o que ele quiser e já deixar num dispositivo. Legal. Então, se ele tiver um tablet, ele já baixa os vídeos. Se ele tiver até no próprio celular, no computador, se a escola disponibilizar, ele já deixa baixado ali e ele consegue utilizar. Aí eu não consigo fazer o modelo de rotação por estações justamente por falta de equipamento. Então faz o seguinte, faz a sala de aula invertida, porque ele tem, né, o aluno vai ter em sala de aula. Né? Então, assim, uma das premissas do ensino híbrido é que ele é adaptável. Então, não tem esse recurso, eu consigo moldar as minhas atividades e os meus modelos de rotação com a realidade da minha sala de aula, com a realidade da minha escola. Por exemplo, é uma sala de aula numerosa, né? A gente tem aí escolas com 30, 40 alunos em sala de aula. Então, o professor talvez não tenha espaço físico para fazer um modelo de rotação por estação, ele faz o laboratório rotacional, que ele vai dividir a turma em 2. Sim. Então, o ensino híbrido ele é muito adaptável. O ensino híbrido ele vai falar também um pouquinho de personalização, né, do ensino e aprendizagem. E aqueles professores que talvez tenham mais dificuldade a se adaptar, talvez até um pouco mais de resistência, ainda mais nessa geração que nasceu com o celular nas mãos, né? Qual é a dica que você dá para esse professor? Por que é interessante e legal o professor ter o ensino híbrido na sala de aula? A nossa demanda de alunos, né, os nossos estudantes... Geração milênio, né? Isso, os milênios, eles estão com a informação na mão. Né? Quantas vezes a gente não faz uma pesquisa na internet porque a gente está com dúvida ali a todo momento e a toda hora? Então, a gente pode até abrir assim e falar que o mundo ele é híbrido. Sim. Então, por que não tornar o ensino híbrido? Né? Nossa, que profundo isso, Vanessa. Gostou? Obrigada. Mas vamos contar para eles o porquê. Então, assim, nós temos essa demanda de alunos diferenciados que têm a tecnologia nas mãos dele, e aí ele vai para a sala de aula num conteúdo, numa aula totalmente baseada em livro, totalmente baseada somente na leitura. Então, a gente como professor, enquanto professor, a gente tem que pensar assim: de que forma eu posso transformar essa minha aula tradicional e presencial e boa que eu já dou? Sim. De que forma eu alio com um pouco de tecnologia, com um pouco de ensino online para chamar a atenção? Vou atingir esse aluno, Isso, né? para chamar a atenção para ele, com que faça com que ele fale, não, vou pesquisar sobre tal conteúdo. Não, como é que eu torno essa minha aula um pouco mais interessante com recurso tecnológico? Então, Legal. o ensino híbrido, ele vem, né, para mostrar para o professor que é capaz, né, que é possível. Dá para fazer diferente, que dá para fazer né? diferente. Dá para você pegar aquela super aula legal que você dá ela há muito tempo, aliar com um pouco de tecnologia, com um recorte online, com alguma coisa diferenciada que vai chamar a atenção desse seu aluno, tá? O ensino híbrido, ele não mostra, não quer que o professor se torne totalmente tecnológico e que abandone os livros, né? Claro que não. A ideia do ensino híbrido é união. Sim. Unir o tecnológico. É o mesmo foco, né? Sim, sim. Legal. Então, Vanessa, adorei o nosso bate-papo, achei muito interessante e eu quero que você volte mais vezes. Volto sim, Gabriel. Foi um prazer pra mim também, e se tiver pergunta, é só me mandar. Gente, vocês escutaram, né? Então, qualquer pergunta que tiverem, deixa aí nos comentários que a Vanessa, minha amiga especialista em ensino híbrido, vai responder para vocês. Inclusive, não sei se eu contei, mas a Vanessa é uma grande parceira da FAS Educação. Ela tem vários artigos publicados no blog da FAS e ainda dá formações de professores nas escolas. Então, eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem, darem uma olhada nos artigos, tá bom? Esse foi mais um FAS Responde e até a próxima. Tchau, Vanessa. Tchau, gente. Tchau, Gabriel. E aí, amiguinhas e amiguinhas, o que acharam desse formato do FAS Responde? O tema de hoje foi ensino híbrido, mas há outros assuntos tão importantes quanto esse, não é mesmo, Vanessa? Tem bastante assunto legal sobre educação. A gente pode falar sobre desgrafia, descalculia, aprendizagem baseada em problema, aprendizagem baseada em projeto, educação 4.0, por aí vai, tem bastante coisa. É isso aí, gente. Deixa nos comentários aí que tema você acha que é interessante ou importante, que a gente responde pra você. Até a próxima, gente!